Galera, beleza? Aqui é o resumão Enem de filosofia grega, tudo para você conseguir gabaritar essa prova de tudo de filosofia. Bora lá. Surgimento da filosofia. Como surgiu a filosofia? A filosofia surgiu da transição do pensamento cosmogônico, ou seja, baseado em mitologia, para um pensamento cosmológico, baseado em razão. Tá, o que isso quer dizer? Antes, as pessoas acreditavam. Tá, vou pegar um exemplo aqui. Por que chove? Chove por causa do mito de Poseidon, que Poseidon joga água para tentar pegar o pé de Zeus, sei lá. Isso era o cosmogônico. Aí transicionou para o cosmológico. O que é? Não, tá chovendo por quê? Porque a água aqui desse rio, ela tá evaporando. Aí ela sobe lá para a atmosfera, vai condensar e vai precipitar. Por isso que chove. Esse é o pensamento cosmológico, eu falei cosmogônico, perdão. É baseado na razão, não na mitologia. É dessa transição aí que surge a filosofia. Vale ressaltar que não é apenas na Grécia. A Grécia é o mais destacado, é o que tem mais notoriedade. Só que, por exemplo, a Índia, a China também tem suas formas de filosofia. Escolas pré-socráticas. O que elas têm em comum? Elas buscavam o apeiron. Apeiron não, perdão, o arqué. O que é o arqué? O arqué é o elemento primordial, o elemento a partir do qual tudo que vai criado na vida. É o elemento primordial de tudo na Terra, tudo na vida. Escola jônica. Escola jônica a gente tem Tales, Anaximandro, Anaximenes, 3 pensadores. Tales de Mileto, ele acreditava que o arqué era o ar. O ar não, perdão, a água. A água. Por que água? Ele vivia numa cidade costeira. Essa cidade costeira ele via barco navegando na água. Ele tinha que beber água na vida dele. A planta tinha que ter água. Os animais tinham que ter água. Aí daí ele percebeu o quê? Se tudo que tem vida precisa de água, a água é o arqué, é o elemento primordial. Outro que a gente tem é o Anaximenes, que percebeu que tudo vem do ar. O último dessa escola é o Anaximandro, que criou o conceito de apeiron, que é um indeterminado, um infinito, um subjetivo indeterminado. Para Anaximandro, isso é o que é o elemento primordial. Escola pitagórica, ou também conhecida como escola itálica. O pensador principal, Pitágoras. Pitágoras dizia o quê? A matemática é o elemento primordial, tudo vem da matemática. Por exemplo, a música, as notas musicais são razões matemáticas perfeitas, os triângulos aqui da imagem são coisas perfeitas, e isso tudo é o arqué. Escola eleática, a gente tem que destacar aqui Parmênides. O que Parmênides dizia? Que o ser é imutável, o ser não muda. Essa coisa é assim, ela era assim e ela sempre vai ser assim, ela não muda. O ser é imutável. Zenão era um discípulo de Parmênides e defendia essa teoria a partir de deduções a absurdo, paradoxos. Ele ia chegando aos paradoxos e comprovava. Se esse paradoxo aqui, ele aparece se a gente considerar que o ser é mutável. Aqui a gente tem a escola de Efeso, que a gente tem Heráclito que contradiz Parmênides. Heráclito diz, o ser é mutável, o ser é fugaz, o ser muda. Aí cria uma divergência entre esses dois pensamentos. Outra relação de Heráclito é com o poema de Luís de Camões, Muda seus tempos, muda suas vontades, que é essa mesma ideia de fugacidade, mutabilidade, efemeridade da vida. Escola atomista, pasmem, átomo, Leucipo e Demócrito. Os dois, eles tinham a teoria de que tudo é formado por átomos, são pequenas partículas indestrutíveis e imutáveis. Bem diferente do conceito de átomo atual, mas é um conceito primitivo. Anaxágoras é uma ideia parecida, tudo é formado por sementinhas que se juntam. A gente tem também Empédocles, que não é participante de nenhuma escola, mas ele tinha a teoria dos 4 elementos, que tudo é formado por uma combinação em suas devidas proporções de terra, ar, fogo e água. Sócrates. Agora aqui é pós-socrático, né? Porque pós não, é durante Sócrates. Qual é o contexto aí que existia Sócrates? É o contexto da democracia grega em que você conseguir se expressar público, você conseguir argumentar na política da polis, era essencial para você conseguir ganhar debates, para você conseguir defender os seus interesses. Aí nesse cenário surgiam os sofistas. Quem que eram os sofistas? Eram indivíduos que moravam fora da polis é a cidade grega, né? Eles moravam fora da polis e ensinavam a arte de como argumentar. Eles ensinavam como você podia convencer e como você podia ganhar um debate. Só que esses ensinamentos, essa técnica de debate, ela era completamente imoral. Ela não tinha nenhum embasamento nas tradições, na cultura, nas crenças do povo da polis. Que eles não efetivamente ligavam para o que acontecia na polis, que eles eram normalmente externos da polis. Aí daí surgiu o Sócrates. O que o Sócrates fazia? Ele discordava dessa argumentação dos sofistas,
E ele tinha a sua argumentação, a lógica, a técnica da maiêutica. O que isso quer dizer? É um parto de ideias, a construção de novos conceitos. Ele pegava um conceito e ia desconstruindo esse conceito. Ele fazia ironias para conseguir fazer isso, ele fazia de diversos do seu discurso, ele ia desconstruindo os conceitos, ele ia desmoralizando o oponente dele, entre aspas, no discurso, e aí ao final disso ele havia a construção de um novo conceito. Essa é a ideia da argumentação de Sócrates. Platão. Platão, ele registrou vários diálogos de Sócrates, tem os livrinhos escritos de Platão, que são diálogos de Sócrates, e a gente tem uma coisa muito interessante na obra A República de Platão, a Alegoria da Caverna, que é nessa imagem aqui, a gente tem a caverna, a gente tem os homens dentro da caverna. Aqui tem o fogo e aqui passam pessoas. Essas pessoas passam e criam sombras dentro da caverna. Quem está dentro da caverna vai pensar, nossa, essa sombra é alguma coisa importante, alguma divindade, algum deus. Eles têm essa relação com essas sombras. Até que um dia um deles consegue sair da caverna. E ele percebe, não, é tudo sombra. Não existe nenhuma divindade, não existe nada, é tudo sombra. Aí ele volta pra caverna e fala, galera, não existe isso, é só uma sombra. Aí as pessoas, que é sombra, o quê? As pessoas não acreditam, elas estão tão presas nessa realidade que elas não conseguem compreender. E o principal de Platão, se você quer gabaritar toda a questão de filosofia grega no Enem, você tem que entender teoria das formas, teoria das ideias de Platão. O que ela dizia? Existem dois mundos, o mundo inteligível, o mundo das ideias, e o mundo sensível, o mundo material, que é o mundo que a gente está. A alma do indivíduo, ela nasce no mundo inteligível, no mundo das ideias, e ela vem para o mundo material. Aí como que o Platão argumentava que a compreensão de tudo no mundo material era a partir da comparação do que está no mundo material com a ideia perfeita dessa coisa. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma caneca. Tá, eu tenho uma caneca aqui comigo. Legal, como é que eu compreendo essa caneca? Eu estou comparando a caneca que eu tenho em mãos com a ideia perfeita de uma caneca. Por exemplo, eu tenho duas canecas. Uma é azul e ela é mais arredondada, e a outra é vermelha e é mais quadrada. As duas são canecas, sim. Só que elas são diferentes, sim. Mas como é que eu sei que as duas são canecas? Porque eu estou comparando com a ideia perfeita, entre aspas, a ideia primordial de caneca. Essa que é a teoria das formas e ideias de Platão, muito importante para a sua prova do Enem. Aristóteles. Aristóteles contradizia essa teoria das formas e das ideias de Platão. Por meio do quê? Por meio da metafísica aristotélica. Nela a gente tem a substância. Substância é o quê? É a maneira como se juntam a matéria e a ideia para formar uma coisa. Opa, se a ideia e a matéria se juntam, isso já contradiz os dois mundos separados. Para Aristóteles, é uma coisa só, é tudo junto. O que é a essência? Essência é o que é primordial no ser. Por exemplo, tem dois seres humanos. Um é ruivo de cabelo longo, o outro é loiro de cabelo curto. Por exemplo, os dois são seres humanos. Sim. Só que eles têm características diferentes. Essas características diferentes é o chamado acidente. A essência é o quê? É o que define ele como ser humano. Sei lá, ele tem a anatomia humana, por exemplo. Essa é a essência do ser humano. O acidente, sei lá, a cor do cabelo, cor da pele, a altura, essas coisas. E a gente tem as causas que formam as coisas. As quatro causas. Quais são as quatro causas? Causa material. É a matéria que forma a coisa. Causa formal. É a ideia dessa coisa, a essência dessa coisa. Pode se relacionar com o conceito de essência. Causa motor. O impulso que vai formar essa coisa. Causa final é a finalidade para que essa coisa foi criada. Por exemplo, a cadeira. Vamos lá. Qual que é a causa material da cadeira? Sei lá, ela é de madeira, por exemplo. Qual que é a causa formal? É a ideia de cadeira, um objeto para você conseguir sentar, para você conseguir descansar. Causa motor é o marceneiro ir lá e bater na madeira, arrumar a madeira para conseguir criar uma cadeira. Qual que é a finalidade? Sei lá, a finalidade é decorar uma casa, decorar uma sala, decorar uma praça pública, sei lá. Essa pode ser a finalidade dessa cadeira. A gente tem o conceito também de ato e potência. Ato é o que uma coisa ou um ser é nesse momento. E potência é o que ele pode vir a se tornar. Um exemplo muito clássico é uma semente, por exemplo. Uma semente, ela atualmente tem um ato de semente. Só que ela tem a potência de se tornar uma árvore, uma planta, alguma coisa. E essa é a ideia de ato e potência para Aristóteles. Obra Ética de Aristóteles, também muito importante. O que é a ética para Aristóteles? É a ciência a partir da qual se busca a eudaimonia. Que diabos é a eudaimonia? É um conceito grego muito relacionado a bem-estar, a felicidade. Como é que o Aristóteles dizia que a gente deve buscar a eudaimonia? Por meio das virtudes. Legal, o que é uma virtude? Uma virtude é o meio termo entre o excesso e a falta. Vou pegar, por exemplo, aqui, comida. Sei lá. Você come em excesso, isso vai te fazer mal.
Você vai engordar, você vai passar mal, você vai ter hipertensão, você vai ter um monte de problema. Legal, só que você come de menos, por exemplo, você vai passar mal, você vai ficar desnutrido, não vai ter o suficiente para você conseguir viver. A virtude seria o quê? Comer o que você precisa, comer um meio termo bom, que faz bem para você. Isso seria uma virtude, por exemplo. Para Aristóteles, você vai chegar à felicidade por meio dessas virtudes. Política, outra obra de Aristóteles. Para Aristóteles, política é uma ciência primordial para o ser humano, porque é nela que ele consegue manifestar sua racionalidade na vida pública. Para Aristóteles, também nessa obra, ele diz que nem todos nascem iguais. Existem os que nascem para a escravidão, para o trabalho braçal, e existem os que nascem para dominar, para governar. Vale ressaltar que esse não tem nenhum caráter racial, que nem na Idade Moderna, a escravidão moderna. Não. É um caráter puramente não racial. É um caráter não racial que Aristóteles atribui a isso. Também tem os idiotés, que para Aristóteles são aqueles que são completamente negligentes com a vida pública. E eles acabam prejudicando a democracia grega. Silogismos, a argumentação aristotélica. A argumentação aristotélica, não a argumentação, né? A lógica aristotélica, ela vem a partir de dedução, a partir de premissas lógicas. O que isso quer dizer? Eu tenho duas premissas e eu vou tirar uma conclusão dessas duas premissas. Daí eu vou tirar um silogismo. Silogismo é isso. Legal. Os estudantes usam azul, por exemplo. E eu estou usando azul. Portanto, eu sou um estudante. Não necessariamente. É uma premissa. Eu tenho duas premissas verdadeiras. Estudantes usam azul. Estudantes estão usando azul, por exemplo. E eu estou usando azul. Só que a minha dedução ela é inválida, uma dedução incoerente. Ou seja, eu tenho duas premissas verdadeiras. Portanto, eu vou ter um argumento válido. Só que a minha dedução é infundada. Portanto, eu tenho um argumento válido, porém incorreto. Se eu tenho duas premissas que discordam entre si, por exemplo, a caneta é amarela, a caneta é preta. São duas premissas que discordam entre si, portanto eu vou ter um argumento inválido. Eu posso ter, por exemplo, também, que nem o anterior, posso ter dois argumentos válidos, só que eu tiro uma dedução completamente descabida. Por exemplo, a minha caneta é amarela, o sol é amarelo, portanto a minha caneta faz parte do sol. É completamente absurdo, eu tenho duas premissas verdadeiras, só que eu tiro uma conclusão descabida. Filosofia no período helenístico. A gente tem essas 4 filosofias aqui principais, também muito importantes para a prova do Enem. Bem resumidinho, eu vou colocar aqui para vocês. Estoicismo. Estoicismo é a reflexão entre se envolver e não se envolver. Para os estoicos, você deve se envolver em quê? Em tudo que cabe a você. E você não deve se importar com tudo que é externo a você. Por exemplo, no período helenístico, a Grécia tinha sido dominada pelo Império Macedônico, não tinha mais o conceito de democracia. Legal, para os históricos, você não devia se preocupar como é que vai a política macedônica. Por quê? Porque você não consegue influenciar ela. Você não consegue controlar, você não consegue mudar a política macedônica. Por que você vai se preocupar com isso? Não vale a pena, não tem propósito. Você vai estar se preocupando à toa. Para os históricos, é isso, você não deve se envolver naquilo que é externo a você. Por exemplo, o que os outros pensam de mim? Tá, eu não consigo controlar o que os outros pensam de mim. Por que eu vou me preocupar, então? Essa é a filosofia estoica. O epicurismo, eles atingiam a felicidade a partir do prazer moderado. Ou seja, você tinha que, basicamente, moderar os prazeres. Por exemplo, comer. É que nem a ideia de virtude. Você não pode comer demais, senão você vai passar mal. Mas se você comer, por exemplo, eu quero comer um brigadeiro. Eu vou comer 3 brigadeiros. Tá bom, tá de boa. Mas eu vou comer 500 brigadeiros, eu vou passar mal, eu vou morrer. Você tem que ter esse prazer moderado. Cinismo vem de cão, da palavra grega para cão. Cão seria tipo viver sem as convenções sociais, viver como um cão, viver na natureza. Eles rejeitavam completamente as convenções sociais e viviam do que a natureza proporcionava para eles. E essa é a ideia do cinismo. Por último, o ceticismo, eles afirmavam que não existe verdade absoluta. Para eles, nada pode ser tomado como verdade. Por quê? Porque as coisas têm constante mudança. Novamente relacionado com Heráclito lá atrás e com Luís de Camões também lá atrás, nesse vídeo. Para o ceticismo é isso, não existe verdade absoluta, eles não tomam nada como verdade absoluta. Esse foi o vídeo.